Flamengo que está de folga até sexta-feira. Nós vamos falar aqui sobre a agenda do Flamengo para essa semana, porque é data FIFA, meus amigos. Os jogadores do Flamengo convocados já estão se apresentando às suas respectivas seleções, mas vamos falar também de mercado da bola. A gente vai trazer aqui informação de um atacante que estava sendo especulado no Flamengo dias atrás, pertence à Fiorentina, é argentino, dei 2 dicas boas, está trocando de clube na Europa, a gente vai dizer para onde ele vai. E por falar em atacante, vamos trazer a verdade sobre Flamengo e Marcos Leonardo. É verdade que o Flamengo tentou, se interessou e, entre aspas, está perdendo a disputa para o São Paulo, que é outro clube brasileiro da Série A que está tentando a contratação desse atacante. E tem também proposta super inusitada do Corinthians ao Flamengo. Rapaz, por essa ninguém esperava. Como eu disse aí na minha introdução, após o empate 1-1 com o Grêmio no Maracanã no último domingo, o elenco recebeu folga e se reapresenta na sexta, treina sábado, treina domingo, visando ao próximo duelo, que será só daqui a 2 semanas com o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E por falar no jogo contra o Grêmio, gente, na boa, esqueci de mencionar isso no último vídeo. Ontem lá no Maracanã, teve um cara que estava muito próximo de mim que falou assim: eu sabia, criar esse clima de oba-oba, essa festa, esse clima de oba-oba, eu sabia que não ia ganhar. Bom, vamos lá, se você sabia que não ia ganhar, o que você foi fazer no Maracanã? Se enganou? Se fez de trouxa, de otário? Você não sabia, você achava que o Flamengo fosse ganhar. Ponto 2, tudo que aconteceu ontem no Maracanã, de verdade, gente, a pessoa tem que ser muito chata, muito ranzinza para dizer que o clima que foi criado atrapalhou o desempenho do Flamengo e por isso o Flamengo não ganhou. Vamos por parte. O clima criado nas arquibancadas, maravilhoso. Com a volta da torcida Jovem Flá, com, enfim, todos os detalhes feitos entre Flamengo e a parceria nova, a nova patrocinadora Master, com plaquinha, bandeirão, mosaico 3D, maravilhoso, como tem em todo jogo. No intervalo, teve o showzinho lá do Alexandre Pires, teve o showzinho do, se eu não me engano, é o Bruno Cardoso, né? Que é o vocalista do pagode. Enfim, não lembro o nome da banda, não é o meu forte, vou ser bem sincero. Gente, não teve um jogador, não teve Felipe Luiz subir no palco, não teve nada. Se bobear, os jogadores nem sabiam que estava acontecendo aquilo no intervalo. Os caras estavam no vestiário, não teve nenhum clima de oba-oba entre os jogadores, não teve isso, eu vi de perto. Vocês podem falar, beleza, depois do 1-0 o Flamengo tirou o pé, deu uma amenizada, poderia ter feito o segundo, concordo com isso tudo. Mas não é por causa do show, no intervalo, que isso aconteceu. Não, aconteceu porque é difícil o time manter uma intensidade tão forte durante os 90 minutos. Eu acho sim que os jogadores cansaram, de certo modo ali, entraram no modo, digamos, salto alto, de uma maneira, não que eles queriam, mas eles são seres humanos e tal. Mas, gente, criticar o que teve ontem no Maracanã, eu acho extremamente chato. A pessoa que faz isso é muito mal-humorada, pelo menos é a minha opinião. Bom, o elenco está de folga, mas o Danilo esteve lá no CT Ninho do Urubu e deu uma palestra para os jogadores do Sub-15 e Sub-16, super aprovo. Sempre que tiver uma situação dessa, eu vou divulgar aqui na minha rede, porque eu acho que eu me coloco no lugar desses garotos que estão buscando realizações, porque eles ainda não realizaram. Eles estão buscando, eles estão no Sub-15, Sub-16. Para e pensa quantos ficam pelo caminho. E eu acho que ouvir o Danilo, que tem uma experiência absurda, um cara com um currículo maravilhoso no futebol, ouvir o Danilo, eu tenho certeza que dá muita inspiração a esses garotos. Por mais que eles não conheçam 100% a história do Danilo, mas ouvir o Danilo é sempre muito bom, é um cara que sabe falar muito bem, sabe passar a sua experiência. Eu tenho certeza, eu me coloco no lugar deles. É basicamente eu na faculdade ouvindo a palestra de um grande jornalista, como aconteceu várias vezes. Eu lembro, eu estudei na faixa aqui, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Lembro que uma vez o Eric Faria foi lá, que é um cara que eu super admiro, da emissora Globo, da TV Globo. Ele foi lá e, eu sentei na primeira fileira, queria sugar ao máximo o que ele estava falando. E é basicamente isso, fazendo uma analogia aqui. Vamos falar de mercado agora, galera, porque o atacante Lucas Beltrán, aquele atacante da Fiorentina, argentino,
muito especulado no Flamengo nessa janela de transferência. Ele está deixando a Fiorentina, mas não está vindo para o Flamengo. A mídia italiana e a mídia espanhola noticiando que ele está indo para o Valência da Espanha. Sempre falei para vocês que seria muito difícil essa contratação, primeiro, porque o Flamengo não avançou, nem chegou a fazer proposta, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Fez uma consulta, o jogador não se mostrou animado para vir para o futebol brasileiro, gostaria de ficar na Europa, e assim vai acontecer porque ele está indo para o Valência da Espanha. E por falar em atacante, muito se fala sobre o interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Vamos lá, galera, eu fiz um vídeo aí recentemente falando, eu não tenho informação de nada, só estou ouvindo e tal. Fui apurar. Inclusive ontem eu estava a caminho do SBT, eu estava ouvindo o programa da Jovem Pan, que é apresentado pelo Thiago Asmar, famoso pilhado, inclusive um abraço para ele. Ele trouxe durante o programa que o Flamengo não tinha o interesse em Marcos Leonardo, e hoje, segunda-feira, fui apurar, e é basicamente a mesma informação que o Thiago Asmar disse ao vivo no programa Jovem Pan. Inclusive o próprio Vampeta, que é um cara ex-jogador, eu sou fãzaço do Vampeta, um cara sensacional, ele também trouxe durante o programa que ele teve informação com pessoas ligadas ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo gostaria de vir para o futebol brasileiro, mas não é o Flamengo não fez proposta, não se interessou, não teve nada disso, não teve uma briga, entre aspas, uma concorrência com o São Paulo, que estão dizendo que ele preferiu jogar no São Paulo ao invés de jogar no Flamengo. E assim, sejamos francos, pelo modelo de negócio, empréstimo até o fim do ano, eu no lugar dele eu queria jogar no São Paulo também, sabe por quê? O tempo é curto. No São Paulo ele vai chegar para ser titular, no Flamengo ele não vai chegar para ser titular. No São Paulo ele vai brigar pela Libertadores também. A chance dele jogar é no São Paulo, no Flamengo ele vai brigar por vaga e olhe lá. Porque tem o Pedro, enfim, tem o próprio Bruno Henrique. Então, eu no lugar dele, eu também ia querer o São Paulo. Ainda mais pelo que o Vampeta disse, a família dele é muito, muito torcedora do São Paulo. Ainda tem esse lado pessoal, digamos assim, você realizar o sonho do pai dele, que é torcedor fanático do São Paulo. Eu no lugar dele, eu iria para o São Paulo, mesmo que o Flamengo estivesse tentando a contratação dele. E por que eu falo por empréstimo até o fim do ano? Porque ele pertence ao Al Hilal, ele não foi inscrito no Campeonato Árabe, na Liga Árabe, e o Al Hilal topa emprestar até o fim desse ano aqui, do Brasil, da temporada aqui. Então seria até dezembro de 2025. Então para o Flamengo não faz o menor sentido esse tipo de modelo de negócio. Para o São Paulo faz muito sentido, porque eles perderam todos os centroavantes. O Caleri está machucado, o André Silva está machucado, eles estão cheios de desfalques. Então, eu acho que juntando o útil ao agradável para o Marcos Leonardo seria melhor. Inclusive, acabei de receber a informação aqui, eu perguntei a uma pessoa que faz muito negócio lá na Arábia. Perguntei, irmão, você que está fazendo a saída de Marcos Leonardo do Al Hilal? Aí esse cara respondeu, trouxe proposta do Saad, mas não aceitaram. Aí eu falei, qual Saad? Ele, Catar, 20 milhões de euros. Al Hilal disse que tem 25 do Lyon. Rapaz, aí ó, tá vendo? Tem um Lyon ainda na briga. Então, informações aí para vocês sobre o Flamengo, Marcos Leonardo, São Paulo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornalista Pedro Ramiro, que acompanha o dia a dia do Corinthians, noticiou o seguinte, olha essa proposta inusitada, hein? O Corinthians busca trocar de patrocinador master e chegou a negociar com a Betano antes de a empresa fechar com o Flamengo por valor de recorde. Após o acordo com o Rubro Negro, o clube paulista propôs uma parceria casada com metas conjuntas para as duas equipes, mas o Flamengo recusou a sugestão. Não sei se isso é verdade, mas se for verdade, isso aqui é uma piada, gente. Não é possível que o Corinthians tenha feito isso, tenha proposto isso ao Flamengo. De verdade, eu não consigo acreditar, mas fica aí a informação do jornalista Pedro Ramiro, que é um cara que acompanha o dia a dia do Corinthians, não faz o menor sentido ele mentir em relação a isso. Consolidado no meio-campo do Flamengo desde que chegou, o volante Jorginho é peça inquestionável no quebra-cabeça de Felipe Luiz em 2025. Após muitos anos na Europa, o ítalo-brasileiro retornou ao país e passou a desfilar habilidade nos gramados daqui, caindo instantaneamente nas graças da nação. No entanto, a primeira questão física veio na última semana. Com desconforto muscular, Jorginho chegou a fazer tratamento em dia de folga, mas seguiu com dores e foi retirado de alguns treinamentos com o grupo. Fez controle de carga e voltou a campo no sábado, mas novamente separado do elenco.
Desta forma, Jorginho segue como dúvida para o jogo entre Flamengo e Grêmio, neste domingo 31, pelo Brasileirão. O jogador só será confirmado ou não pelo clube horas antes do duelo, com a divulgação da lista de relacionados. Mesmo que vá para a partida, porém, deve receber um controle do tempo em campo. Até porque o rubro-negro tem um planejamento ainda mais importante para o volante, considerado peça crucial nos principais objetivos da temporada. E a data FIFA é parte vital nisso.